Amados irmãos, com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abrimos a nossa Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo 11. Aleluia, Jesus. Se nós deixarmos, irmãos, o tempo ele nos consome. Aleluia, Jesus. Não falta coisas para que nós venhamos fazer, mas nós temos de fazer aquilo que os irmãos nos anunciaram: buscar primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar na nossa vida. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 11. Aleluia, Deus. Nós sabemos que o Senhor é por nós. Aleluia, Jesus. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Sabendo que o Deus qual nos chamou, Ele se encarrega por cada um de nós, nós sabemos claramente que a glória do Senhor está no nosso meio. Amém? Capítulo 11, versículo 25. Aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Amém? Vamos lá. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. E tudo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crede tu nisso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és Cristo, o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, te pedimos, Pai, que tu seja com cada um de nós, que seja com a tua igreja, Senhor. E que nós venhamos crer, Senhor, na Tua palavra, que nós venhamos crer, Senhor, na Tua verdade, Pai. Toma a frente da nossa vida, a frente da nossa casa. Senhor, faz sempre que nosso coração esteja voltado para Ti, porque de Ti e para Ti é todas as coisas. Amém? Podeis sentar, glorificando a Deus e exaltando. Por que, irmãos, temos de glorificar a Deus? Porque quantas pessoas não chegou o dia de domingo? Quantas pessoas não chegou esse dia hoje? Quantas pessoas não conheceu Jesus e morreu, aleluia, sem dar ouvido à sua palavra? Amados irmãos, dentro desse texto, nós começamos a meditar e dizermos que Jesus, ele diz isso a Marta. E a nossa amada irmã Fransquinha cantou que disse que teve vida na morte de Lázaro. Aleluia, Jesus. Porque quando Jesus chega na casa, a primeira coisa que há é vida. Pode ter certeza. Se Jesus chegou na tua casa, se Jesus te alcançou, se Jesus alcançou o teu filho, as tuas filhas, a tua casa, os teus parentes, a primeira coisa que nós encontramos lá é vida. Porque não há nenhum tipo de poder maior do que o Jesus. Só Jesus teve a capacidade de vencer a morte. Aleluia, Jesus. O algo que o mais homem temia na terra se chama morte. E a Bíblia diz que Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi morto e sepultado, mas o próprio Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. E hoje, irmãos, ele se encontra de lado do teu Deus e do nosso Pai. Aleluia, Jesus. Então, dentro desta situação, nós começamos a observar no versículo 2, que as irmãs, ou Marta e Maria, manda alguém ir ter com Jesus.
E Jesus estava a 4 dias de distância, ou a 15 estádios. Dizer a ele, vai lá e diz a ele, que aquele qual ele ama está enfermo. Aleluia, Jesus. A palavra amar, irmãos, é uma palavra muito forte. Você pode prestar atenção. Eu vou tomar de uma palavra de uma irmã que dizia que amar é uma palavra forte. E ainda mais, quando a Bíblia diz que Jesus morreu por todos. E Jesus tinha uma consciência plena que ele não vinha para dedicar o amor a uma pessoa, mas ao mundo todo. Mas na relação Lázaro, as suas irmãs afirmam, vai lá e diz para ele que aquele qual ele ama está enfermo. E aquele mensageiro chegando lá, diz para ele, Senhor, aquele qual tu ama está enfermo, Lázaro. E ele reconhece aquela palavra. E ele olhando para os seus discípulos, ele dispensa o mensageiro, manda aí na frente. Ele olhando para os seus discípulos, ele diz claramente, eis que aquele qual nós amamos. Agora ele tira só ele e olha para os seus discípulos e diz, eis que aquele qual nós amamos está enfermo. Se nós formos olhar, amados irmãos, se nós passarmos a ser amado de Cristo, amado de Deus, automaticamente há uma dedicação do nosso Deus a se dedicar em cuidar da nossa família, em cuidar da nossa casa, em cuidar de nós. Olhando para esse texto, nós percebemos que as promessas que o Senhor fez a mim e fez a você e fez a sua casa, quanto à vida ainda há esperança e o Senhor ainda pode mudar a nossa situação. Mas como evangelista, que eu vou passar a ser este amado, esta pessoa excepcional, esta pessoa que se encontra em meio de muitos e Jesus consegue enxergar ele. Porque a Bíblia vai nos dizer que aonde Jesus chegava, havia multidões de pessoas arrodeando ele. Aonde Jesus chegava, havia pessoas que se queria ver ele, mesmo que fosse por curiosidade, chegar, ei, deixa só ver quem é esse que vai vindo curando todo mundo. Porque, irmão, você conhecer a Deus não é o ponto-chave. Mas o ponto-chave é Deus te conhecer. É Deus conhecer a tua dedicação. É Deus conhecer o teu coração. É Deus conhecer a tua intimidade na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho, no meio dos teus. Como é que tu está, demonstrando a Cristo, demonstrando a Deus. Tu está sendo uma pessoa dedicada, uma pessoa qual tira o teu eu para que Cristo alcance aquelas pessoas. Amados irmãos, se nós observarmos, logo mais depois, o próprio Jesus vai nos dizer assim, qual eu amo? Marta, Maria e seu irmão. Amados irmãos, nós olharmos para nós e sabermos se realmente nós estamos obedecendo ao Senhor, se realmente nós estamos buscando ao Senhor com sinceridade, com alegria, se realmente nas nossas precisões, na nossa luta, nas nossas pelejas, nós estamos buscando a Deus, botando Deus em primeiro lugar. Isso é muito importante para o crente. Isso é muito importante. Por que, amados irmãos, que é muito importante isso? Eu estava hoje meditando em casa e pedindo, Senhor, teu vaso está quase rachado, quase seco. E desde manhã que eu te peço uma palavra para ministrar. E eu esperando no Senhor, quando foi 5 horas da tarde, eu abri o status da minha prima.
E lá dizia que o meu tio tinha morrido. E lá ela botava João 11:23. 11:25. E lá dizia que ainda aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Irmãos, nós temos consciência que todos nós vamos morrer. Não tem pra onde correr, irmão. Nós podemos correr de tudo, irmã Larissa. Nós podemos fugir de tudo. Mas nós não conseguimos vencer a morte carnal deste mundo, a não ser se Jesus estiver com nós. E nós temos uma vida com dedicação a Deus. Nós demonstramos para Deus, assim como a Bíblia vai nos dizer, que aquelas mulheres e aquele jovem, ele era o quê? Dedicado. A Bíblia diz, irmão, que Maria, ela pega um perfume, ela unge o Senhor, derrama sobre ele e ainda enxuga com seus cabelos. Então, nós percebemos que não era só Jesus que amava ela, mas eles também amavam Jesus. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando Lázaro fica enfermo, Jesus olha para os seus discípulos e diz: eis que Lázaro dorme. O seu discípulo olhando disse assim: não, Senhor, então se ele dorme, ele está salvo. Aí Jesus olhando para os seus discípulos diz: Lázaro está morto, vamos lá. Vamos lá. Porque anteriormente Jesus olha e diz assim: eis que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a vida. Era para que muitos viessem crer em Jesus. Eu quero dizer para você que a luta, a peleja, a doença, a enfermidade, as coisas que estão acontecendo na tua casa, não é para que tu considere morte, mas é para que o Senhor seja glorificado na tua casa. Deus, ele vai ser glorificado no meio das lutas da diabetes, da pressão alta, no meio das depressões, no meio das tribulações. Nós devemos glorificar o Senhor e bendizer o nome dele. Porque nós não queremos uma vida, irmã Lauriza, irmãos. Eu mesmo declaro para os irmãos que eu não quero uma vida eterna nesse mundo. É muito pesada. A gente vai chegando às idades e às enfermidades, às dores. O tempo, irmã Jaqueline, o tempo diminui. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, 16, 17, um ano, pastor, era muito longo. Um ano era muito grande. Mas depois que a gente vai alcançando a velhice, irmãos, tu começa o ano, quando tu de repente tu já está no final. Por quê, irmãos? Porque vai se passando tão rápido que a gente não percebe. Por isso é que nós não temos de estar almejando as coisas qual os nossos olhos vê, almejando aquilo que a nossa carne em primeiro lugar busca, mas almejando o reino do céu. Por quê, irmãos? Porque o céu é muito maravilhoso. O céu é muito tremendo. Já imaginou, pastor, nós entrar velho, nós morrer velho, chegar no céu correndo, saltitando, sem uma dor, sem nenhum choro, sem nenhuma preocupação, sem nada. Por isso é que eu gosto do céu, irmão. É por isso que eu gosto do céu, irmão Edson. Porque a pessoa que eu mais amo na terra é minha filha, e lá não é minha filha. Oh, glória a Jesus. Ah, irmão, mas você não quer mais amar sua filha no céu? Eu quero que ela seja salva, mas lá ela será entregue na mão do Senhor. Não é mais preocupação minha. Eu não preciso, pastor, mais estar quebrando minha cabeça, porque lá eu vou ser filho. Eu acho muito interessante
Que a Bíblia diz que na entrada lá, o Senhor Ele enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos. Agora começa a meditar aí, tu sozinho. O que é que te traz preocupação? O que é que te traz choro, angústia, perseguição? O que te traz decepção nesse mundo? Tu tem de crer que no céu não tem. Por isso é que o céu é bom. É por isso é que Deus é maravilhoso. Mas o melhor de tudo, irmãos, imagina, irmão Edson, nós passamos a vida toda falando de Jesus. Imagina nós chegando no céu e vendo a face de Jesus. Nós temos de amar Ele, irmão, porque quando vê a face dele, tem de sair jubilando, salteando, glorificando, bendizendo. Mas tem de amar Jesus, porque nós não podemos chegar no Jesus, no céu e dizer assim: não, Jesus, eu quero só a tua casa, eu não quero tu não. Se nós não quiser Jesus, nós também não entramos. Por isso é que nós temos de ser amados de Jesus, mas nós temos de retribuir o amor que Ele tem por nós. Ele pergunta claramente a Marta: Marta, eu sou a ressurreição, Marta. Eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí ele olha para ela, irmã Francisca diz assim: rapaz, que ironia, né? A gente olhando assim, tu crê? Não é? Imagina Jesus olhando para tu. Tu crê que eu sou tudo isso? Tu quer que eu sou a ressurreição? Tu quer que eu sou a vida? Tu crê que aquele que crê em mim, ainda que morra, não vai morrer, mas está vivo? Muitas vezes Jesus vai perguntar para nós se angustiamos, pastor, se atribulamos. Quando vemos a morte, as canelas batem uma na outra. Ai, Jesus, mas eu tenho tanta pessoa para cuidar. Ah, Jesus, eu estou tão preocupado com meu filho. Irmão, quando chegar o dia que o Senhor vier me buscar, eu não quero estar preocupado com ninguém, só com Jesus. Vai ter tanta gente almejando essa terra ainda, irmão. Vai ter tanta gente, pastor. Eita, meu carro novo, comprei ontem, morri hoje. Eita, essa casa que eu tanto sonhei. Eita, meu filho vai ficar com quem? Eita, minha filha vai ficar com quem? Tu acha que Deus cuidou tudo da tua vida, a vida toda não vai cuidar dos teus? Tu acha que tu é mais poderoso do que o teu Deus? E muitas vezes nós olhamos assim. Tu acha o quê? Que o teu cuidado é maior do que o cuidado de Deus? Tu acha que o teu zelo é maior do que o zelo de Deus? Nosso zelo não é nada, pastor, comparado a Deus. Nós cuidamos de uma pessoa quando vemos, e Deus cuida quando nós nem estamos vendo. Está lá longe, Deus cuidando através das nossas orações. Eu digo para os irmãos que muitas vezes Jesus ele vai dar aquela pausa assim. Tu crê nisso? Tu crê que quando tu chegar ao fim desta vida nessa terra, aí é que tu vai ter vida de verdade? Tu crê que até os dentes da boca serão restaurados, pastor? Tanta gente aí botando porcelana no dente, mas não pode morder nem um pedaço de rapadura, né? Quebra logo. Já imaginou tu chegando no céu? Até o dente que está faltando vai ser colocado tudo de novo. Há milhões de pessoas aí, irmãos, estudando, meditando, irmão Édipo, de noite na Bíblia. Eita, é uma sede que não... para crer e não consegue crer. Sabia, pastor, que tem gente aí no meio do mundo, hora dessa, que tá como louco? Ele lê 2 palavras da Bíblia e lê um livro de teologia todinho, para ele incentivar o coração dele a crer. Tu que não crê no céu ainda, tu tem de passar a crer realmente. Mas como é que tu vai crer no céu? Se tu passar a amar Jesus.
Irmão, quem ama Jesus sente saudade de Jesus. Quem ama Jesus chora na presença de Jesus. Quem ama Jesus, pastor, ele trata Jesus com zelo. Eita, é tu, Jesus. É o teu nome, Senhor. É a tua presença, Senhor. É o teu poder, Senhor. É tu que está na casa, Senhor. Tudo vem com zelo. Mas o amor, irmãos, ele não começa nas coisas grandes, ele começa nas coisas pequenas. Mas de tanto aquelas coisas pequenas ser aglomeradas ao nosso meio, nós passamos a amar. Eu queria dizer para os irmãos, com toda a certeza que há no meu coração, eu amo Jesus. Ah, irmão, tu ama ele por quê? Por causa da teologia, por causa dos milagres? Não. Eu amo Jesus porque ele é maravilhoso. Eu amo Jesus porque primeiro ele me amou. Eu amo Jesus que por mim e para a humanidade eu estava perdido, mas por Jesus ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus, irmãos, entre todos e todos, Jesus é o melhor. Não precisa eu conhecer coisas absurdas, só precisa eu ter a certeza que eu fui salvo por ele. Eu preciso ser como Marta. Eu creio, Senhor, do jeito que tu é. Porque Marta, pastor, ela poderia ter chegado até Jesus e questionado. Quantos de nós questionam Jesus? Irmã Valéria, ela poderia ter chegado para Jesus e dito: eita, Jesus, se tu estivesse aqui, eu tenho mais certeza que o meu irmão não morreria. E ela poderia ter dito para ele: e por que tu não veio? Por que tu não veio junto com o mensageiro? Por que tu não chegou logo? Marta, ela recitando, irmão, as palavras do Senhor. Eu sei, meu Senhor. Eu sei que naquele último dia, eu sei que naquele grande dia, o meu irmão ressuscitará. Jesus olha para ela e diz: não é naquele último não, é agora. Mas Senhor, já está aí há 4 dias. Se nós abrir a pedra, já está fedendo. Irmãos, o que é impossível para ti, para Deus é nada. Muitas vezes a gente coloca nossos problemas, irmão, como se fosse uma coisona, pastor. Muitas vezes nós colocamos a nossa vida como se fosse a vida mais importante, irmão. Irmão, você não conhece o seu Deus, não? A Bíblia diz, irmãos, que o nosso Deus, quando o povo ia saindo do Egito, o povo, pastor, chegou diante do mar. Primeira coisa que eles fazem é questionar: Moisés, tiraste nós do Egito para matar nós aqui na beirada deste mar? Mas as coisas, pastor, é tão complicada para quem não crê. Para quem não crê é complicado, sabia? Para quem não crê, ele quer que alguém pule, quer que alguém fale língua, quer que alguém profetize sem o tempo. Não, para quem crê tudo é mais fácil. Para quem crê realmente em Jesus, pastor, não há questionamento. Pastor, para quem crê realmente, não há explicação. Ele não precisa explicar nada, irmão Valério. Para quem crê realmente do Senhor, não há complicação. Agora, para quem não crê, irmão, é complicação por cima de complicação. Há tantas pessoas aí, irmão. Há tantas pessoas aí que estão de noite e de dia. De noite e de dia, pastor, nessa Bíblia. Eu tenho de saber versículo, capítulo, livro, tá. Aí você pergunta: para que você quer tudo isso? Para convencer os outros, aí. É porque eu tenho de chegar lá na igreja, eu vou pregar para 1000 pessoas. Eu tenho de convencer a eles isso que eu estou pregando. Irmão,
O convertimento, ele é algo particular do ser humano. Aquele homem que ele tem capacidade de se converter, ele é na casinha dele, tá entendendo? Lutando contra os vícios dele, pastor, viu? Ai, a cachaça me perturba. Aí tu fica lá, Jesus, me livra disso, Jesus. Jesus, me liberta desse vício maldito. Quem ama Jesus está lá, irmão. Caceu o espinho na carne e pelejando, igual Paulo. É lá, pastor, viu? Seu espinho na carne lá, de joelho, pedindo. Jesus. Aí cai, aí vai de novo, Jesus. Mas não para. Agora quem não ama, o que é que ele, todo dia ele quer uma explicação de verdade. Todo dia, pastor, todo dia ele quer uma explicação. Toda vida que ele vê o pastor, ele lê 2 versículos, aí chega para o pastor, pastor, me explica esse negócio aqui. Aí entendeu que não tem crente, descrente, crente incrédulo? Irmão, nós não cremos em Jesus por causa de um evangelista, por causa de um pastor, por causa de um diácono, por causa de uma irmã de oração, por causa de um profeta, não. Nós cremos em Jesus é porque ele morreu na cruz do Calvário e nos salvou. Este é o crer. Nós cremos em Jesus é porque ele vai nos dizer, em João capítulo 14, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que ele subirá a preparar lugar, e quando estiver preparado, ele vem nos buscar. Nós amamos a Jesus é porque ele disse aqui, crede em mim, sem duvidar no teu coração. A gente conta tantas pessoas. Rapaz, o bicho que eu tenho nojo, pastor. Eu sou antipático demais, irmão. Quando chega 2, 3 crentes para discutir Bíblia, eu vou logo para casa. Eu não vou logo para casa. Porque muitas vezes, irmão, aquilo não traz benefício nenhum, só traz chateação, só traz problema, pastor, só traz discussão, só traz dissensões. Irmão, tu tem de crer em Jesus pelo que ele é. Porque se tu não crê em Jesus, há o oposto de Jesus, que é o inferno. Hoje, pastor, eu já assisti pregação que o cara prega o culto todinho e Jesus não andou nem lá. Se você for um observador da palavra, você rapidamente, quando chega no culto, você já tem de falar se Jesus está na casa ou não está. Mas tem pregador, pastor, que ele conhece tanto que Jesus já não é mais importante para ele. Ele lê tantos livros que a essência já se apagou. A essência já não tem mais força, irmão Valério. Eu me pergunto, pastor, numa era como essa, aonde as pessoas têm evangelho no celular, evangelho no rádio, na televisão, aonde quiser ter evangelho, é o povo mais descrente, é o povo mais sem sentido, é o povo que mais se apega ao mundo, é o povo que mais se amiga com o mundo, é o povo que mais deixa Jesus por qualquer coisa. Se eu estiver mentindo, medite. Aí nós vamos olhar. Irmãos, eu tenho por inspiração um homem. Ah, irmão, nós temos todas as pessoas, pastor, viu? Como inspiração. Ah, nós temos Paulo, nós temos Pedro, nós temos Tiago, nós temos João, nós temos lá se vai, nós temos muitos. Mas eu tenho um homem por inspiração. O nome dele era Cordeirinho, ele era um crente lá do C. Eu me lembro que quando eu era pequeno, não tinha um crente no C, irmão. Pastor, não tinha um crente no C. Não tinha um crente, e os pessoal diziam que aquele homem era crente. Aí eu observava assim, o pessoal dizia piadinha, dizia tudo enquanto o homem era crente. O interessante, pastor, é que quando as mulheres estavam prestes a ter menino, e naquela época quem tinha um carro era rico, riquíssimo. O interessante é que ele mesmo sendo zombado, era ele que levava a mulher tudinho pro hospital. Por que que você tem ele por inspiração? Porque o tempo que eu conheci ele foi crente, e o tempo até o dia da morte dele, ele era crente, irmão. Aí muitas vezes eu peço a Deus, Senhor, já que eu não consegui ser igual ao Paulo,
Deixa eu ser pelo menos igual o cordeiro. Porque o meu interesse não é ser grandão, não é ser um voz de trovão. O meu interesse é chegar no céu. Se eu chegar no céu, pastor, na minha fraqueza, o que eu não quero, irmão, é chegar lá, é batendo na porta do céu, tá entendendo? Toco, toco, toco. Aí a voz lá de dentro me dizer assim: quem és tu, doutor? Quem és tu? Não, rapaz. O homem argumentando com Deus, pastor Rio. Eu sou aquele teólogo que tinha lá na terra, que sabia onde tu pisou o pé, quantas passadas tu deu, quantos metros tu andou, quantos minutos tu passou. Eu sou aquele teólogo que eu, além de conhecer tua Bíblia, eu estudei todos os territórios onde tu andou. Aí Jesus dizia assim: apartai-vos de mim, porque uma coisa que não tem no teu coração é amor por mim. Pastor, simplesmente você acha que Jesus vai questionar o homem por quê? Vai questionar por falta de amor por ele. Porque a pessoa não consegue, irmã Francisquinha, amar a Deus pelo que Deus é. O que é que Deus é para você? Ele é uma fonte financeira? Você está errado. O que é que Deus é para você? É um grande político? Não. Deus é Deus na sua o quê? Grandeza. Ele não precisa de opinião nossa não, irmão. Nós é que precisamos dele. É nós que precisamos de Jesus. É nós que precisamos de Jesus. Aí muitas vezes o Senhor, no decorrer da tua caminhada, Ele vai perguntar assim, como Ele perguntou: tu crê que tu vai ficar velho, que os dentes vai cair, que os teus olhos não vai enxergar, que os cabelos vai ficar brancos? Tu crê que aquela saúde que tu corria a cidade todinha não vai ter mais? Aí quando tu não prestar mais pra nada, ainda eu te quero? Pastor, que quando a mulher é bonitona, a mulher é formosa, no meio da rua há um psil. Depois que envelhece, só quem quer Jesus. Só quem quer Jesus. O homem, pastor, ele é forte, levanta tudo, é aquele parrudo, o corpo masculino. E depois que fica velho, quem é que quer? Jesus. É porque Jesus ama a tua alma. Porque Jesus ama a tua vida. Jesus não olha para a tua estética, não. Jesus olha para o teu coração. O teu coração é um coração aquebrantado. O teu coração é um coração que ama Ele. Aí disse assim: eita, a tua enfermidade não é para morrer não, é para viver. Há tantas pessoas, irmã, aí, que dizem que creem em Jesus, estão no mundo hora dessa. Pastor, me permita, há tanto ministério que diz assim: canta, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas tudo que o mundo oferece, ele traz para dentro. Pastor. Sabia, irmã Francisca, que há ministério aí que ele anda segundo as modinhas do mundo? Eles estão só de olho. Qual é a modinha? Eles estão só de olho. Qual é a modinha? Aí eles não têm coragem de fazer, eles esperam o outro ministério fazer. Tá entendendo? Aí, ministério fulano de tal já fez. Aí ele diz assim: agora nós vamos fazer. É igual lá no Jardim do Éden. Adão esperou. Muitas pessoas dizem assim: mas a mulher comeu. A Bíblia diz que ela foi enganada. E por que não diz que Adão foi enganado? Amados irmãos, aquele que ama Jesus de verdade, ele não anda segundo a moda, ele anda segundo Jesus. Eu me lembro, pastor, que aqui, para me terminar e continuar, há mais ou menos, vamos botar muito, uns 12 anos atrás não tinha dia de evangélico, dia de católico, mas só era festão, era 3 noites de carnalidade. Eita! Pega fogo, Satanás. Era. Mas por causa da política, por causa dos votos,
Aí o que é que os cabas disseram? Nós vamos mudar a moeda, porque nós vamos convencer essa ruma de idiota. É duro. A Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo, auto se constitui inimigo de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Laodiceia era a igreja qual o mundo poderia dizer que era a igreja mais rica e mais próspera, porque Laodiceia era rica. Laodiceia ficava numa cidade comercial, onde tinha tipo uma 116, aonde tudo tinha. Então Laodiceia era rica. E talvez, pastor, os seus membros tinham a melhor casa, o melhor cavalo, o melhor jumento, o melhor camelo, os seus membros tinham a melhor mansão, mas Deus não se agradava dela. Deus não se agradava dela. A um ponto do próprio Deus convocar quem está dentro e sair para fora. Evangelista, o que é que você quer trazer nesta noite? Amados irmãos, nós temos de se firmar na rocha. Um pedreiro, quando ele quer edificar uma casa e ela quer ser bem edificada, ele vai cavar o alicerce até chegar na parte de pedra. Porque chegando na parte de pedra, ele pode olhar para o patrão dele e dizer: agora está firme. Mas tem muitas pessoas fundamentando suas casas em areia. Por quê? Porque não quer trabalho, quer que os outros trabalhem no seu lugar. O trabalho, irmãos, espiritual, ele é bom. O trabalho, mas eu estou tanto tendo trabalho para me firmar, mas você não desistiu. Tem tantas pessoas no mundo, pastor, que eu vi pregando há 15 anos atrás aí. Pregava. Eita, você olhava daí de baixo e assim, eita, aí é um profeta. Aí é um homem de Deus. Aí é uma maravilha do céu. Eita, Deus usa esse homem na terra. E hoje está desviado. Pastor. E hoje está desviado. Cadê a maravilha? Não, irmão, não queria Deus para o que Deus é. Porque, irmãos, eu vou dizer para os irmãos. Eu aprendi a amar Jesus na simplicidade, na humildade. Como assim, irmão? Quando eu era do mundo, eu me lembro que eu ia desempenar a parede, que eu era pedreiro, trabalhava com construção, pastor. Aí eu bem novinho, tá entendendo, na fé, e eu tinha perdido a minha mãe, irmã Larissa. Minha mãe tinha morrido. E filho ama a sua mãe. Quer saber o tanto que ama a sua mãe? Deixa Deus levar ela. Aí tu vai se ver. É como se alguém fosse lá e tirasse o teu chão. Tá entendendo? Aí eu estava lá em Fortaleza trabalhando. Aí eu com a desempenadeira ré às 6 horas da noite. Eu dizia a Jesus assim: Jesus, me ensina a te amar. Porque o amor não me deixa se apartar de ti. Porque eu amava a minha mãe e a ferida que tem no meu coração era essa. E eu toda a vida, irmã Laurisa, que estava trabalhando sozinho, eu olhava, pastor, se não tinha ninguém do lado nem do outro, que eu tinha vergonha ainda, eu começava a pedir: Jesus, me ensina a te amar. Jesus, me ensina a te amar. Jesus, me ensina a te amar. Foi dizendo: Jesus, me ensina a te amar, que eu larguei a cachaça. Foi dizendo: Jesus, me ensina a te amar, que eu larguei o cigarro. Foi: Jesus, me ensina a te amar, que eu larguei a mentira. Foi: Jesus, me ensina a te amar, que eu larguei as noitadas. Jesus, me ensina a te amar, que eu passei a ser um marido melhor para minha esposa. Jesus, me ensina a te amar, que eu passei a ser um bom pai para minha filha. Jesus, me ensina a te amar, que eu passei a ser bem visto para a minha família. Se você não aprendeu ainda a pedir a Jesus: Jesus, me ensina a te amar, porque eu preciso mudar a minha situação, e do jeito que estou, não aguento mais. Quem ama Jesus, irmão, pode até falhar, mas morrer no mundo não pode de jeito nenhum.
Ele pecou aqui, ele corre para Jesus. Jesus, falhei contra ti. E é um chororô. Mas para quem é isso aqui, irmão? Para quem crê. É para quem crê. Quem crê, irmão, sente saudade de Jesus. Quem crê sente saudade de Jesus. Estava com um monte de caminho para o culto, né? Na hora que eu sentei aqui no meu canto, eu disse: socorro, a boa está no culto. É porque é o teu ambiente. É o teu lugar. A gente vê as pessoas atrás de tudo nesse mundo, só não corre atrás de Jesus. Ah, irmão, mas você nunca sentiu? Senti. Eu também tenho carne. Mas Jesus olhou e disse assim: tu crê, Gelson, que eu sou a vida? Tu crê que eu sou a ressurreição? Tu crê que ainda que tu morra, mas em mim tu viverá? Se tu crê, irmãos, que Jesus é a ressurreição, que Jesus é a vida, irmãos, tu não se perde no caminho, não. Aí eu vou dizer para tu. É difícil, mas vou dizer para tu. Pastor, todo mundo pensa que ser crente é só um ano. Tem muito crente que pensa assim. Eita, agora eu estou num reboliço. Eu estou num movimento. Ser crente, irmãos, é permanecer na vigilância até o fim. É na doença, eu sou crente. É na grandeza, eu sou crente. Paulo ele vai dizer claramente: o que me apartará do amor de Deus? É a nudez? Tem tantas pessoas que, ai, Jesus, tu me dá uma roupa, eu não tenho uma roupa bonita. Tu tem de ser crente só com a roupa só. Ah, Jesus, a minha casa não é boa. Seja crente na casinha ruim. No céu tu vai ter uma boa. Ah, Jesus, eu sou o mais pobre da rua, não importa, seja crente. A minha esposa um dia chegou para mim e disse assim: irmã Laurisa, irmão Jesus, por que nós somos crentes da rua que menos somos abençoados? Foi. Aí ela mesma abriu a Bíblia. Não olhais para o crescimento do ímpio, que é como erva do campo.